3 palavras hebraicas que mudam tudo na Bíblia. Existem palavras que passam despercebidas, que lemos e seguimos em frente. Mas no hebraico, o idioma original de grande parte da Bíblia, cada palavra carrega um mundo dentro de si. Não são apenas sons, são ideias vivas, raízes profundas, imagens que falam direto ao coração e transformam o modo como entendemos Deus, a vida e a nós mesmos. Entre centenas de termos hebraicos, 3 palavras se destacam como pilares. Elas não apenas descrevem virtudes, elas moldam toda a narrativa bíblica, do Gênesis ao Apocalipse. São palavras que aparecem em momentos de dor, em promessas eternas, em orações simples e em atos de amor profundo. São palavras que carregam significado, emoção, direção. Talvez você já as tenha ouvido muitas vezes. Mas e se eu te dissesse que, no hebraico, elas revelam dimensões que o português não consegue traduzir completamente? E se essas palavras fossem mais do que conceitos, fossem convites vivos para viver uma vida com mais coragem, sentido e profundidade? Imagine olhar para a Bíblia e enxergar não apenas letras, mas janelas. Cada uma dessas palavras é uma dessas janelas. Quando você entende o que elas realmente significam, tudo ganha novas cores. A fé deixa de ser apenas uma crença. A esperança se torna uma corda firme no meio da tempestade. E o amor revela sua verdadeira força como uma ação constante, não apenas uma emoção passageira. Nesta jornada, vamos explorar o coração do pensamento bíblico através dessas 3 palavras. Vamos descobrir como os antigos hebreus pensavam com elas, viviam por elas e ensinavam por meio delas. Prepare-se para uma viagem que não é apenas teórica, é pessoal. Porque, ao final, a grande pergunta não será apenas o que essas palavras significam, mas sim como elas podem transformar a forma como eu vivo hoje. Se você está pronto, então vamos juntos descobrir as 3 palavras hebraicas que mudam tudo na Bíblia. Primeira palavra: fé, emuná, o alicerce da caminhada. Imagine uma jornada em que cada passo é guiado por algo invisível, mas absolutamente real. Não uma ideia vaga ou um sentimento passageiro, mas uma convicção firme, sólida, como o chão sob seus pés. Isso é emuná, a palavra hebraica para fé, e muito mais do que você pode imaginar. O que é emuná? Emuná não é apenas acreditar em algo. Ela vai além de simplesmente aceitar uma verdade. No pensamento hebraico, fé é lealdade, firmeza, fidelidade. Emuná carrega a ideia de comprometimento constante com aquilo que é verdadeiro, mesmo quando não há garantias visíveis. Diferente da ideia ocidental de fé como um salto no escuro, o conceito hebraico está mais para uma jornada consciente e relacional. Ter fé é caminhar com confiança, porque você conhece quem vai à frente, e não porque você tem todas as respostas. A raiz hebraica e seu significado profundo. A palavra emuná vem da raiz amã, que significa confiar, apoiar, nutrir, construir sobre algo firme. Da mesma raiz vêm palavras como amém, expressão de confiança e afirmação, e emun, que implica confiança contínua. Ou seja, fé no hebraico é um comprometimento que se renova todos os dias. Não é um momento isolado, é uma postura diante da vida, uma escolha de confiar, mesmo quando não se vê. A emuná de Abraão, um exemplo vivo. Abraão é o exemplo mais citado de fé no Tanate, Antigo Testamento. Quando Deus o chamou, ele não tinha o roteiro completo da viagem, apenas uma promessa. E mesmo assim, ele saiu. Abraão acreditou, mas mais do que isso, ele confiou e agiu com base nessa confiança. É por isso que, em Gênesis 15:6, está escrito que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Você já pensou o quanto de fé é necessário para dar o primeiro passo quando tudo à sua volta diz para ficar parado? Isso é emuná. O povo hebreu e a fé no deserto. No deserto, Israel teve que aprender a viver pela fé. Todos os dias o maná caía, mas apenas o suficiente para um dia. Era como se Deus estivesse ensinando o povo: confie em mim hoje, amanhã eu estarei aqui de novo. Essa fé diária é um exercício de presença.
Um convite para sair do controle e viver em confiança. Quantas vezes você já tentou controlar tudo e só se sentiu mais cansado e vazio? Emuná nos chama a entregar, a descansar, a lembrar que Deus é fiel. Emuná e a confiança em meio ao caos. Em tempos de crise, dúvida ou dor, emuná não significa negar a realidade. Significa ver a realidade com os olhos da confiança. Você pode estar enfrentando um momento escuro agora. Pode parecer que tudo está desmoronando. Mas e se esse for justamente o solo onde Deus está plantando algo novo? E se essa escuridão for o pano de fundo para uma luz ainda mais intensa? A fé hebraica nos convida a não fugir do vale, mas a caminhar por ele sabendo que não estamos sozinhos. Aplicações espirituais para hoje. Cultivar a confiança diária. Não tente controlar o amanhã. Ore e haja com fidelidade hoje. Emuná é sobre o agora. Praticar a fidelidade nas pequenas coisas. Ser fiel no pouco constrói uma alma firme. Lembrar-se da fidelidade de Deus no passado. Isso fortalece sua confiança para o presente. Recitar verdades com fé. Deus é por mim. Ele me vê. Ele me sustenta. Palavras ativam confiança. Você pode repetir agora. Mesmo sem entender tudo, eu escolho confiar. O Eterno é fiel. Essa simples afirmação não é mágica, mas é poderosa. Ela organiza a sua mente e alinha sua alma com a realidade do reino. Reflexões práticas. Para a vida. Como você reage quando não tem o controle? Sua resposta pode revelar onde sua fé está baseada. Você confia em Deus ou apenas nas circunstâncias favoráveis? Emuná floresce no invisível. Quais promessas você já recebeu e ainda não viu cumpridas? Talvez seja a hora de renovar a confiança. Você tem sido fiel nas pequenas decisões? Emuná se revela nos detalhes do cotidiano. Quem te inspira a viver com fé? Conecte-se com histórias reais de fidelidade. Um exemplo atual. Emuná na perseguição. Imagine pessoas que enfrentam rejeição, perseguição ou perdas apenas por sua fé. Muitos judeus messiânicos, por exemplo, continuam crendo e caminhando, mesmo com tudo contra eles. Eles não veem como os outros veem. Eles vivem pela confiança. Você também pode viver assim. Talvez não com todas as respostas, mas com a certeza de que Deus anda com você. Fé. Como relacionamento, não religião. A fé hebraica nunca foi sobre dogmas frios. Foi sobre relacionamento, sobre andar com o Eterno, sobre conversar com Ele, ouvi-lo e segui-lo, mesmo sem saber o próximo passo. Deus não está chamando você para acreditar em algo, está chamando para andar com Ele, a revolução que a fé traz. Quando você escolhe confiar, sua mente muda, seu corpo sente, suas emoções se organizam, sua visão se alinha. Você não é mais governado pelo medo. Você começa a viver com leveza, com gratidão, com coragem. Essa é a beleza de Emuná. Não é fé como emoção, é fé como chão, como base, como modo de viver. E agora, a pergunta que fica é: você tem vivido com Emuná? Talvez este seja o momento de dar um passo, mesmo sem ver o todo. Um passo simples, mas profundo. O passo da confiança. Você pode começar agora. Simplesmente diga: Senhor, eu confio em Ti. E deixe que a fé seja o caminho sob seus pés. Segunda palavra. Tikvá. Esperança. Tikvá. A corda da esperança. Esperança. Uma palavra tão comum em frases de incentivo e ao mesmo tempo tão mal compreendida. No hebraico, a palavra usada é tikvá, e sua profundidade vai muito além de um sentimento otimista. Tikvá vem da raiz kavá, que também significa corda ou fita, ou seja, esperar no hebraico é como estar segurando firme uma corda que está amarrada ao futuro que Deus prometeu. Imagine isso. Você está em um barco, no meio da tempestade, e do outro lado está a margem segura. Uma corda está amarrada ali, e você não solta. Isso é tikvá. Esperança não é cruzar os braços. É segurar firme. O sentido hebraico da espera. Diferente do pensamento ocidental, que vê esperar como algo passivo,
No pensamento hebraico, a esperança é ativa. É como uma mulher que espera um filho. Ela se prepara, ela se organiza, ela muda hábitos, ela vive em função do que ainda não chegou. Tikvá é esperar com preparação. É viver hoje com base no que Deus prometeu para o amanhã. Esperança e aliança. No mundo bíblico, esperança está ligada à fidelidade de Deus. Os profetas falavam de um futuro melhor porque conheciam o caráter daquele que prometeu. Tikvá não é expectativa vazia, é confiança baseada em histórico. Por isso, ao estudar a esperança em Israel, vemos que ela nasce da memória. Deus já agiu antes, ele prometeu. Ele é fiel. Logo, o futuro pode ser aguardado com coragem. Tikvá na vida prática. Como aplicar Tikvá hoje? Tenha metas fundamentadas na palavra. Esperar com base em promessas eternas, não em ilusões. Prepare-se enquanto espera. Mova-se. Aprenda. Cresça. Lembre o que Deus já fez. Testemunhos passados alimentam esperança futura. Quando tudo parece perdido, Tikvá também é o que nos sustenta nos dias maus. O salmista dizia: "Por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus." A esperança, nesse caso, é uma escolha, uma decisão, uma disciplina da alma. E você? Tem uma corda amarrada aonde? Sua esperança está presa em quê? Tikvá no cotidiano. Cada pequeno gesto de resistência à desesperança é um ato de tikvá. Quando você reza mesmo sem sentir vontade. Quando você faz planos apesar das circunstâncias. Quando você perdoa acreditando em reconciliação. Isso tudo é tikvá em ação. A esperança do povo judeu. Israel sempre foi um povo movido por esperança. Esperança de liberdade no Egito, de terra prometida, de restauração após o exílio, de redenção messiânica. Tikvá atravessa toda a história do povo judeu. Essa esperança não é otimismo barato. É uma postura interior fundamentada no caráter imutável de Deus. Conexão com o Novo Testamento. No Novo Testamento, a esperança também é central. Paulo fala da esperança da glória. Pedro fala de uma viva esperança. A esperança cristã é baseada na ressurreição de Jesus. Jesus é o nosso elo seguro, a nossa corda firme, aquele a quem amarramos nossa tikvá. Como você pode viver com mais tikvá hoje? Onde precisa se preparar para o que Deus vai fazer? Onde precisa lembrar o que Ele já fez? Que sua esperança não seja passiva, mas ativa, firme e cheia de direção. Terceira palavra. Ahava. Amor. Amor. Uma palavra pequena, mas que carrega um universo inteiro de significados. No hebraico, essa palavra ganha ainda mais profundidade. Ahava. Ela não representa apenas um sentimento, mas uma ação intencional, um compromisso que transforma, que constrói, que sustenta. No pensamento hebraico antigo, ahavá é mais do que emoção, é fidelidade, é escolha, é entrega. A raiz de ahavá, significado cultural. A palavra ahavá tem como raiz a palavra hav, que significa dar. Sim, amor, no hebraico, tem tudo a ver com doação. Isso muda completamente nossa forma de enxergar o amor. Em uma cultura onde o amor é muitas vezes confundido com paixão momentânea ou atração, o hebraico nos lembra que amar é agir em favor do outro, mesmo quando os sentimentos não acompanham. O amor é demonstrado por atos concretos, por gestos que geram vida, segurança, pertencimento. No contexto judaico, especialmente no Antigo Testamento, a Ahava aparece repetidas vezes como um atributo essencial de Deus, e também como uma exigência para os seres humanos. A Torá nos chama a amar a Deus com todo o coração, alma e forças. Deuteronômio 6:5. E também a amar o próximo como a nós mesmos. Levítico 19:18. Amor é central. Amor é mandamento. Amor é identidade. Ahavá, como amor de Deus. Ao olharmos para a Bíblia, vemos que Ahava descreve o amor de Deus pelo seu povo. Esse amor não é condicional. Não é um sentimento que vem e vai conforme o comportamento de Israel. É um amor aliançado. Deus escolheu amar, e por isso,
Ele permanece fiel, mesmo quando o povo falha. Isso é profundamente transformador. Muitas vezes carregamos a ideia de que o amor de Deus depende da nossa performance, mas o hebraico nos ensina que o amor de Deus é baseado na aliança, e não na nossa perfeição. E mais, o amor de Deus é sempre acompanhado de ação. Ele livra, protege, guia, sustenta, corrige, salva. O Novo Testamento ecoa isso em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Amar é dar. É o coração do ahava. Amar o próximo com ahava. Quando Jesus reafirma o mandamento do amor ao próximo, ele está chamando os ouvintes a viverem o ahavá. Isso significa sair da zona de conforto, quebrar barreiras, servir o outro com intenção e constância. Ahavá é o amor que abre a porta para quem precisa, cuida do doente, defende o injustiçado, suporta nas dificuldades, oferece perdão quando seria mais fácil guardar mágoa. Ahavá nos tira do centro, nos convida a olhar com empatia, a ouvir com o coração, a falar com graça. Amor entre seres humanos no pensamento hebraico. Na cultura hebraica, o amor no casamento não é apenas paixão. É compromisso, responsabilidade e construção. O casamento é um reflexo da aliança entre Deus e seu povo, e o amor ali é cultivado dia após dia com paciência, respeito e generosidade. No contexto da família, o amor é também educação. Os pais amam seus filhos ao ensiná-los, corrigi-los, preparar-lhes um caminho. Amor é presença. Amor é consistência. Ahavá em ação. Exemplos bíblicos. Ruth e Noemi. Ruth não abandona sua sogra mesmo quando tudo parece perdido. Ela permanece. Isso é ahavá, José e seus irmãos. Apesar da traição, José escolhe perdoar e cuidar dos seus irmãos. Isso é ahava, o bom samaritano. Alguém que para, se compadece e cuida de um estranho. Isso é ahava. Cada um desses exemplos nos mostra que o amor verdadeiro requer decisão e atitude, não apenas palavras. Reflexões práticas sobre o amor. Como temos amado as pessoas próximas a nós? Temos agido com generosidade, mesmo quando não sentimos vontade? Estamos dispostos a sacrificar tempo, conforto ou orgulho por alguém? Nos nossos relacionamentos, o amor é mais uma emoção ou uma decisão? Quando o amor é só sentimento, ele pode evaporar nas crises. Mas quando é decisão, ele permanece mesmo quando tudo parece escuro. Estamos conscientes do amor de Deus por nós, mesmo quando falhamos? A consciência do ahavá de Deus nos liberta da culpa e nos impulsiona a viver com propósito. Aplicação espiritual. Ahavá nos dias de hoje. Em um mundo onde o amor é muitas vezes egoísta, fugaz ou condicionado, o conceito de ahavá nos convida a uma revolução. Não amar apenas quando sentimos. Amar porque é o certo. Amar porque Deus nos amou primeiro. Talvez você esteja passando por uma fase difícil, sentindo-se abandonado, rejeitado, sozinho. Saiba disso. O amor de Deus por você é ahava. Ele não muda, ele não falha, ele não depende da sua força. Ele é ação, é aliança, é eterno. E quando você acolhe esse amor, algo muda dentro de você. Você se torna mais inteiro, mais livre, mais disposto a amar outros da mesma forma. Conectando com os outros blocos. No primeiro bloco, aprendemos sobre emuná, fé ativa, confiança vivida. No segundo, sobre tikvá, esperança que se ancora na fidelidade de Deus. Agora, a Rava nos ensina a viver tudo isso em amor. Sem amor, fé vira religiosidade. Sem amor, esperança vira ilusão. O amor é o elo entre tudo isso. Ele é o selo da maturidade espiritual. Como Paulo escreveu em 1 Coríntios 13:13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. Imagine se o mundo começasse a viver o ahavá. Imagine sua casa, seus relacionamentos, sua igreja, seu trabalho. Tudo sendo tocado por esse amor que dá, que perdoa, que constrói. Como isso impactaria sua vida? Agora volte-se para dentro. Como seria se você começasse a amar assim? Sim, é possível, não de uma hora para outra.
mas um passo de cada vez, um gesto por dia, um perdão que você decide liberar, uma conversa que você escolhe ter, uma oração que você faz por quem nem merece. O mundo precisa do seu amor, do seu ahava, e você pode começar agora. Se você chegou até aqui, parabéns. Poucos escolhem ir tão fundo. Poucos têm a coragem de olhar para a palavra com olhos novos, coração aberto e sede de verdade. Você agora conhece 3 palavras hebraicas que mudam tudo na Bíblia. Emuná, uma fé que se vive com os pés, não só com os lábios. Tikvá, uma esperança que se estende como corda firme no meio da tempestade. Ahava, um amor que se doa mesmo quando não sente, que age mesmo quando é difícil. Essas 3 palavras são como chaves que abrem portas para uma vida mais profunda com Deus. E o mais poderoso, elas não estão escondidas. Estão disponíveis hoje para você aplicar. E agora? O que fazer com isso? Você pode continuar vivendo como antes, ou pode começar a viver diferente. Não precisa ser tudo de uma vez. Comece pequeno. Confie, emuná, mesmo quando não entende. Espere com esperança. Tikvá, mesmo quando está escuro. Ame, ahavá, mesmo quando não for fácil. Essas palavras podem mudar não apenas sua leitura da Bíblia, mas sua maneira de viver, amar e enfrentar a vida. Volte, sempre que precisar. Este vídeo pode ser um ponto de partida, um marco, um divisor de águas. Volte aqui quando estiver desanimado, quando precisar de direção, quando quiser mergulhar mais fundo. Às vezes, uma única palavra é tudo o que precisamos para reacender a fé, a esperança e o amor. Se esse conteúdo tocou o seu coração, se abriu sua mente, então te faço um convite. Explore mais. Aqui no canal, você vai encontrar outros vídeos que também unem sabedoria bíblica, raízes hebraicas e crescimento espiritual, tudo com uma linguagem clara, profunda e prática. Assista também. Você nunca mais vai ler hebraico da mesma forma. O segredo do Aleph Bet, como os antigos hebreus pensavam com letras, como a fé hebraica pode renovar sua vida espiritual. Cada vídeo foi feito com carinho, estudo e oração, para te ajudar a crescer, refletir e se fortalecer. Agora, é com você. Se esse vídeo falou com você, clique em gostei agora mesmo. Isso ajuda o YouTube a mostrar esse conteúdo para mais pessoas que precisam. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos e ative o sininho. Assim você recebe o aviso sempre que algo novo for ao ar. E por favor, compartilhe esse vídeo com alguém que você ama. Mande no grupo da família, no grupo da célula, da igreja, ou até mesmo para aquele amigo que está buscando respostas. Essa pode ser a palavra que ele ou ela está precisando ouvir hoje. Que o Eterno te abençoe poderosamente. Que Ele fortaleça sua emuná, renove sua tikvá e transborde seu coração com ahavá. Até o próximo vídeo. E lembre-se, você foi chamado para viver uma fé viva, uma esperança firme e um amor transformador. Shalom.